Vamos abrir a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 13, verso 12. O tema da mensagem de hoje é cuidado com o desapontamento. Cuidado com o desapontamento. E o nosso texto de introdução não é o nosso texto base, está em Provérbios, capítulo 13, verso 12. Eu vou ler ela em duas versões. Felipe, a outra versão você conseguiu aí ou só uma? Conseguiu, né? Então nós vamos começar pela versão que a gente comumente usa, que é a Almeida Revista e Atualizada. Provérbios 13, 12. Quem achou? Diga amém. Diz assim, Provérbios 13, 12. A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore da vida. Na nova tradução, na linguagem de hoje, está assim: a esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o desejo realizado enche o coração de vida. Eu estou desde o ano passado com essa expressão na minha cabeça. Eu já ministrei essa palavra inicialmente na minha célula. E esse termo específico, esperança adiada, ele mexeu comigo. Porque parece muito, conforme as regras gramaticais vigentes, um pleonasmo. Quem sabe o que é um pleonasmo? Professores de português? Uma repetição. Parece um pleonasmo. Porque esperança é aquilo que se... Que espera. Agora, esperança adiada, se é esperança, ela está sendo continuamente... Porque se for realizada, ela não é mais esperança. A esperança, ela exige, a esperança tem como base principal a espera. E quem espera, vê a sua espera sendo adiada até que ela se concretize. Então nós temos um termo bíblico interessante, a esperança adiada. A esperança adiada. E eu fui consultar os gramáticos sobre esse termo, e eles creem que aquela esperança que se prorroga, aquela esperança que se adia, não é um pleonasmo. Por que a esperança adiada ou prorrogada não é pleonasmo? Texto retirado de um gramático, abre aspas. A repetição da ideia de espera, com a adição do termo adiada, intensifica a sensação de frustração e desânimo por algo que se deseja, que se mostra viável a curto prazo, que está prestes a se realizar, mas que ainda vai exigir mais tempo de espera. Esperança adiada. Temos então uma expressão idiomática direcionada à frustração, ao desânimo, ou em outras palavras, ao desapontamento, ao estar desapontado. Vocês sabem o que é desapontamento? O que é estar desapontado? O que é tentar? Quando você espera algo e não acontece, isso causa desapontamento? O que mais? Não é só quando espera algo e não acontece. Quando se espera algo e acontece
diferente daquilo que você espera. Isso gera desapontamento. Não ser correspondido. Em outras palavras, esperança adiada, que é um termo mais complexo de nós entendermos, nós podemos simplesmente substituir por desapontamento. Na psicologia, o desapontamento é, abre aspas, sensação de frustração e tristeza que surge quando algo que esperava ou desejava não acontece ou não se dá da maneira como se idealizava. É a decepção com um resultado ou acontecimento que não atende às expectativas. Uma esperança adiada. Só que Provérbios vai falar que a esperança adiada, ela faz o quê? Ela promove mais fé, ela te torna mais forte, ela te enche de confiança e alegria. O que ele fala? O que Salomão diz? A esperança adiada faz o quê? Adoece o coração. Viver sob desapontamento e não saber lidar com esse desapontamento, isso adoece o coração. Ou, em outras palavras, adoecem emocionalmente as pessoas. Irmãos, um estado de desapontamento contínuo, sem saber lidar com ele, adoece emocionalmente as pessoas. Você sabe lidar com desapontamento? Você sabe lidar com desapontamento? Irmão, você sabe lidar com desapontamento? Porque tão certo como nasce o sol, tão certo como o dia hoje vai escurecer, tão certo como daqui a pouco será meio-dia, eu preciso te dizer que você será desapontado. Eu preciso te dizer que a esperança adiada será realidade na sua vida. Você sabe lidar com essa sensação de desapontamento? IBGSW, quem acha que sabe lidar com desapontamento? Levante a mão, deixa eu ver. Pelo amor de Deus, levanta a mão pelo menos um. Para eu perguntar como é que é. Nós estamos enrolados. Irmãos, levanta a mão pelo menos um. Para eu te perguntar, e aí, como é que faz esse negócio? Nós não sabemos bem como lidar com o desapontamento. Essa é a grande verdade. E eu separei hoje 3 tipos de desapontamentos mais comuns. Na realidade eram 4, mas eu tive que retirar um por conta do tempo, para nos ensinar um pouco sobre a forma correta de lidar com o desapontamento ou sobre a forma como não lidar com o desapontamento. A gente vive numa geração, a geração Z, é a geração mais incapacitada de lidar com o desapontamento que já existiu na história humana. Nós não sabemos lidar com desapontamento. E quando eu falo geração Z, eu estou falando da geração mais jovem, mas é interessante que o que eu tenho observado é que esse negócio pega. Os mais jovens não estão sabendo como lidar com o desapontamento, e isso está sendo transmitido para os mais velhos que não estão sabendo lidar com o desapontamento. E está virando uma pandemia. Quem viu um vídeo aí há 2 semanas atrás sobre uma jovem que teve a esperança adiada porque ela queria ganhar um iPhone 13, ela queria ganhar um iPhone 15 e a mãe deu o 11 ou o 13? Deu 13. Quem viu esse vídeo?
da menina na rodoviária? Vocês lembram o que ela fez, gente? Você sabe o que é aquilo ali? Aquilo ali é na prática. Piti. Eu chamo de piti também. Mas um termo mais formal, incapacidade de lidar com desapontamento. O piti que ela deu foi mais exteriorizado, mais intenso, mas tem várias formas de dar piti. E todas elas são a incapacidade de lidar com desapontamento. Uma esperança adiada. A pessoa espera algo e recebe diferente ou não recebe, e ela não consegue lidar com aquilo. Coração adoecido. Coração adoecido. E eu listei aqui 3 tipos de desapontamentos que nós precisamos evitar, ou precisamos aprender a não prolongar, que são os desapontamentos com situações, os desapontamentos com pessoas e os desapontamentos com Deus. Eu queria muito falar do desapontamento consigo mesmo, mas nós não teremos tempo, eu vou deixar para uma outra oportunidade. Desapontamento com situação, desapontamento com pessoas e desapontamento com Deus. Vamos juntos? Está bem extenso, eu vou precisar de um pouquinho de agilidade de vocês hoje e entendimento. Foquem em mim aqui, por favor. Vamos abrir em 2 Reis, esse é o nosso texto base, 1 Reis, capítulo 20, a partir do verso 42. Podem abrir e deixar sua Bíblia aberta nesse texto, é onde nós vamos seguir hoje. Vamos juntos? Sem vocês lerem, porque o texto é longo. Diz assim, verso 42. E disse-lhe, o profeta disse ao rei, assim diz o Senhor, porquanto soltaste da mão o homem que eu havia condenado, a tua vida será em lugar da sua vida, e o teu povo em lugar do seu povo. Foi-se o rei de Israel, com essa palavra no coração, para sua casa. De que forma? Desgostoso e indignado. E chegou a Samaria. Verso 1 do capítulo 21. Sucedeu depois disso o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote, dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra, melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Porém Nabote disse a Acabe, guarde-me o Senhor, de que eu dê a herança dos meus pais. Então Acabe veio, de que forma? Então Acabe veio? O homem que vive desgostoso e indignado, né, gente? Então Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa, por causa da palavra que Nabote o jezreelita lhe falara quando disse, não te darei a herança de meus pais. E o rei deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse, que é isso que tens assim desgostoso o teu espírito e não comes pão? Ele lhe respondeu, porque falei a Nabote o jezreelita. E ele disse, dá-me a tua vinha por dinheiro, te apraz, dar-te o seu lugar. Porém ele disse, não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse, governas tu com efeito sobre Israel? Ela fala para ele assim, você é rei de Israel? Levanta-te, come, alegre-se o teu coração, eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele, e as enviou aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote.
E escreveu nas cartas, dizendo: apregoai um jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Fazei sentar de fronte dele 2 homens malignos, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levai-o para fora e apedrejai-o para que morra. Verso 15. Tendo Jezabel ouvido que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe: levanta-te e toma posse da vinha que Nabote, o jezreelita, recusou a dar-te por dinheiro. Pois Nabote já não vive, mas é morto. Tendo Acabe ouvido que Nabote era morto, levantou-se, aí ele saiu do burro, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: dispõe-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela. Falar-lhe-ás dizendo: assim diz o Senhor, mataste, e ainda por cima tomaste a herança? Dir-lhe-ás mais: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Verso 22. Farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me irritaste e fizeste pecar a Israel. Também de Jezabel falou o Senhor: os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão. E quem morrer no campo, as aves do céu o comerão. Ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque sua mulher, Jezabel, o instigava. Só até aí. Irmãos, vocês entenderam o contexto aí mais ou menos? Precisa de eu explicar? Precisa. Acabe havia acabado de vencer uma grande batalha com a ajuda de Deus. Uma batalha que era impossível dele vencer. E com a ajuda de Deus, Acabe venceu. Só que Deus havia mandado para ele a ordem de que ele matasse o rei inimigo. Mate Ben-Hadad. Só que Acabe não matou. E aí a gente começa no verso 42, Deus dizendo para Acabe: você não matou o rei que eu mandei que você matasse? Então vou tomar a sua vida no lugar dele. E aí Acabe sai desgostoso, indignado, que a palavra de Deus diz. Ele chega no seu castelo de verão em Jezreel. Jezreel era uma planície muito fértil entre Galileia e Samaria. Deixa eu ver se era Galileia e Samaria mesmo, que a minha mente anda falhando. Era sim. Galileia e Samaria, muito citado na Bíblia. Se você for procurar pelo vale de Jezreel, você vai achar uma série de menções a esse vale. Ele chega na sua casa de verão, no seu palácio, e ele olha do seu lado, e tem lá, gente, uma vinha belíssima, Sávio. Linda a vinha. Só que essa vinha não era dele. Essa vinha pertencia a Nabote. Só que ele, gente, era rei, Elton. Então ele tinha autoridade, ele tinha recurso. Então era relativamente simples, Geraldo. Eu quero essa terra do lado do meu castelo. E ele chega para Nabote e fala: Nabote, eu preciso da sua terra, eu vou pagar para ela um preço que ela vale, vou trocar, se você quiser uma melhor do que essa, eu te dou, mas eu preciso da sua terra. Nabote diz o quê? Não posso vender a herança dos meus pais. E aí o rei Acabe, que era acostumado a viver frustrado e indignado, ou desgostoso e indignado, sai desgostoso, entra no castelo, sabe? Deita na sua caminha, vira o rosto para a parede e faz uma greve de fome. A esposa dele vê aquela situação, o rei daquele jeito, chega nele e fala assim: meu filho, o que aconteceu aí? O que está rolando?
Aí ele explica a situação, meio parcialmente, e Jezabel fala para ele assim, mas você é rei? Você é rei? Rapaz, tome tipo. Você é rei desse reino? Você quer uma terra? Fique tranquilo que eu vou ajeitar ela para você. E Jezabel monta um plano com testemunhas malignas e falsas. Eles acusam Nabote. Nabote é assassinado, apedrejado fora da cidade. Só que ainda tinha a força da herança, porque ele tinha filhos. Jezabel manda matar os filhos também, para que o rei assume a possessão da terra. E aí vem a ira do Senhor. Você matou, do mesmo jeito que você fez, será feito com você e com a sua descendência. E vira uma tragédia na vida de Acabe. Por quê? Porque ele matou? Porque ele matou os filhos? Porque ele deitou na cama e a esposa entendeu tudo errado? Eu vou dizer o porquê. Porque Acabe não sabia lidar com desapontamento. E as pessoas que não sabem lidar com desapontamento, elas costumam seguir uma direção que vão levá-las a uma situação pior do que o desapontamento em si. Pessoas que não sabem lidar com o desapontamento, elas são levadas a situações piores do que o desapontamento em si. Foi o que aconteceu com Acabe. Ele não soube lidar com o desapontamento. E o fato dele não saber lidar com o desapontamento o conduziu, pastor Daniel, a um caminho destrutivo. O porquê principal é que ele não soube lidar com o desapontamento. O coração dele adoeceu. A esperança adiada promoveu um adoecimento. E aqui eu quero identificar esses 3 tipos de desapontamento que eu citei aqui no começo. Vocês lembram, gente, quais os 3 tipos de desapontamento que nós vamos falar? Desapontamento com a situação, desapontamento com as pessoas, desapontamento com Deus. Desapontamento com a situação, capítulo 21 de 1 Reis, verso 3 e 4. Diz assim: porém Nabote disse a Acabe, guarde-me o Senhor, que eu dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa, por causa da palavra que Nabote, isso aqui é importante. Por que ele veio indignado e desgostoso? Por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara quando disse, não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Acabe criou uma expectativa. Quando ele viu aquela vinha, ele criou uma expectativa de que aquela vinha poderia se tornar a sua horta do lado do seu palácio. Essa era a esperança que ele tinha. Só que aí ele chega em Nabote, e Nabote dá uma resposta, não é apenas um não. Nós precisamos entender o contexto. Não te darei a herança dos meus pais. Não era o desapontamento com Nabote. Era o desapontamento com a situação. Por quê, pastor Wesley? Porque a lei de Deus estabelecia que a terra, depois da divisão entre as tribos, essa terra que cada tribo recebeu, não poderia ser vendida para pessoas de outras tribos. Ela poderia ser dada somente como herança. Então não é porque Nabote ficou insatisfeito com a proposta. Não é porque Nabote tinha apego na terra. Não é porque Nabote estava desafiando o rei. Era porque Nabote, de acordo com a lei de Deus, ele não podia passar a terra para Acabe. Coloca na tela para mim, Felipe, por favor. Números 36, verso 7. Diz assim, meus irmãos, podem ler na tela. Assim,
A herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se hão de vincular, cada um, à herança da tribo de seus pais. Irmãos, Acabe não ficou desapontado com o não de Nabote. Ele ficou desapontado porque ele não tinha como comprar aquela terra. Ele não está desapontado com a pessoa. Ele está desapontado com a situação, porque ele entendeu que realmente ele não podia pegar aquela terra, porque ela tinha vindo de herança dos pais de Nabote. Desde quando a terra foi dividida, a terra prometida foi dividida, aquele pedaço estava direcionado a Nabote, filho após filho, após filho, após filho. E Nabote não poderia passar aquela terra para Acabe. O problema de Acabe aqui não é o desapontamento com a pessoa, é o desapontamento com a situação, porque senão, Paulo César, ele falaria assim, dá licença que eu vou ocupar a sua terra. Ele ficou desapontado com a situação, porque ela não tinha solução. Ele podia oferecer o dinheiro que ele quisesse, e ele tinha dinheiro, gente. Ele tinha condições de... Ele poderia oferecer em troca a terra que ele quisesse. Ele tinha muita terra, melhor do que aquela de Nabote. Tinha muita. Mas o problema não era esse, é que havia uma impossibilidade dele adquirir aquela terra. E aqui, diante do desapontamento com uma situação, a terra não pode ser transferida. Isso é uma situação. Começa o declínio destrutivo familiar de Acabe. Ele não soube lidar com a esperança adiada. Quando ele olhou a terra, sábio, ele olhou a terra e falou assim, essa terra vai ser minha, Edim. Essa terra vai... Ele criou aquela esperança. Quando ele chegou diante da porta fechada, ele não conseguiu lidar com o seu coração diante do não e da impossibilidade. Seu coração adoeceu com a esperança adiada. Seu coração ficou doente. E essa doença o consumiu, o levou a tomar decisões que custariam a sua vida, o levou a tomar decisões que custariam a vida da sua esposa, e o levou a tomar decisões que custariam a vida de todos os seus filhos. O desapontamento com a situação. E tem 3 coisas que Nabote fez, que eu quero ver se vocês se identificam, porque eu me identifiquei, com relação à forma como ele correspondeu. A primeira delas é deitar na cama. Desculpa, gente. Falei Nabote, que eu estou com esse nome bonito na cabeça. Acabe. A primeira coisa que Acabe fez foi o quê, gente? Chegou e deitou na cama. Você sabe como é que eu chamo esse deitar na cama? Paralisação evolutiva. Rapaz, se a terra não dá, o que ele tem que fazer? Vai olhar a outra. Rapaz, se a terra, o vale é muito conhecido e muito fértil, se a terra ali do lado não pode ser adquirida, a situação não permite que a terra seja adquirida, ele tinha recurso suficiente, pessoa suficiente para mudar o castelo dele de lugar, Edim. Ah, mas eu quero a horta do lado do meu castelo. Pega o seu castelinho, você tem terra para todo lado, e muda. Haviam outras soluções que ele poderia tomar, meus irmãos, mas quem não sabe lidar com desapontamento, primeiro estágio, ele paralisa e não evolui. Foi deitar na cama. Foi deitar na cama. Quem não sabe lidar com desapontamento, ele tem uma tendência de fechamento em si. Mas só que isso não contribui para a solução do desapontamento, muito pelo contrário, ele vai piorar a situação.
Tem gente que chegou diante de situações que esperava muito que fosse acontecer, e essa esperança foi adiada, e a pessoa simplesmente se fechou para outras coisas. Irmão, entenda, isso não é jargão evangélico. Se Deus fechou uma porta, Ele tem outras melhores para abrir para você. Agora, deitado, você não vai ver porta nenhuma. É porta, não é colchão. Tem gente que acha que Deus vai confortar. Não, irmão, Deus vai abrir um leque de possibilidades. Mas para isso você tem que sair da paralisia evolutiva. Deitar na cama. Deitar na cama. Segunda coisa que ele fez. Quem sabe? No hebraico, essa palavra virar o rosto tem o termo parede lá. Mas só que é um termo português que ficou mais compreensível. Ele virou o rosto para a parede. Você sabe o que significa virar o rosto para a parede? Isolamento social. Você sabe por que as pessoas procuram o isolamento de não querer ver ninguém? Porque é muito dispendioso e custoso. Você quer muito passar no concurso, pastor Elton. E aí você não passa. Naquele momento, Deus fechou aquela porta para você, a esperança foi adiada. E aí, você sai socialmente, toda pessoa que você encontra, o que ela te pergunta? E aí? Passou? A pessoa se sente cobrada. Ela se sente pressionada. Ela se sente tensionada. E ela vai procurando o isolamento, gente, e o isolamento social no meio do desapontamento, ela promove o aumento da ferida. Irmãos, nós precisamos andar uns com os outros. Se você está desapontado, ande com os outros para que os outros possam promover a cura. Fale com seu líder. É digital, né? Irmãos, não passei no concurso. Orem por mim. Encontre com as pessoas, deixe as pessoas sentirem você. Isso faz parte do processo de cura. Quando Jesus vai estabelecer a cura em Tiago, ele diz, se você tem pecado, não fica isolado, escondido de todo mundo como Adão fez. Você tem que fazer o quê? Confessar os pecados para a parede? É para a parede? Confessar os pecados uns aos outros. Não é isolamento. A cura depende da participação relacional. Quem se isola se adoece ainda mais. Terceira coisa que ele fez. Greve de fome. Greve de fome. Quando você acha que não pode piorar. Acabe abandonou sua necessidade mais básica. Não quis mais comer. O terceiro estágio, irmãos, depressão. Ele abandona a necessidade mais básica que ele tinha, que era a necessidade de comer. Vemos aqui o início depressivo de um rei pela incapacidade de lidar com o desapontamento em não ter conseguido alcançar o objetivo. E isso ocorreu porque ele não quis mais tentar, paralisação evolutiva, ele se isolou das outras pessoas, isolamento relacional, e aí o que entrou nele? Um estágio depressivo. Vocês podem me dar exemplo de situações que causam essas três coisas? Eu falei aqui do concurso. O que mais, gente? Me ajudem. Filhos. Decide ter filhos e essa esperança é adiada?
Isso causa desapontamento? O que mais, gente? Hã? Flamengo é viver desapontado. Isso não sei. Flamengo é um estágio. A cura de uma doença. Você espera pelo processo de cura e essa esperança é adiada e você não sabe lidar com aquele desapontamento. Relacionamentos. Você tem esperança que determinadas situações no vínculo familiar se resolvam e elas não se resolvem, aquilo causa desapontamento no seu coração. O que mais? Igreja. Tem coisas dentro da igreja eu esperava tocar no lugar do Fabrício nesse domingo. Eu tinha uma esperança e essa esperança é adiada e a gente não sabe lidar com o desapontamento e aí promove essa separação que Acabe foi promovido aquele dia. Mais algum exemplo que vocês lembram aí? Profissional. Às vezes você está querendo um emprego e só recebe porta fechada e não sabe lidar com o desapontamento. O que mais? Casamento. Às vezes você tem uma esperança que você achou o príncipe encantado e a hora que você casa é um sapão feioso. O bicho é um trem atrapalhado. E aí você fica desapontado com aquilo e não sabe lidar com o desapontamento. Resultado para aqueles que não sabem lidar com o desapontamento com situações: paralisia, isolamento e depressão. A força do desapontamento com situações vai provar, na realidade a gente coloca sob prova, o tamanho da sua confiança em Deus. A impossibilidade não mostra a sua incapacidade. A impossibilidade momentânea ou definitiva evidencia o quanto você crê na soberania de Deus. Agora nós estamos aprofundando mais um pouco. O fato de você lidar com desapontamento de forma errada não é a situação que está errada, é a sua confiança em Deus que está errada. Nós precisamos aprender a entregar. Diga para a pessoa do seu lado: eu preciso aprender a entregar. Fala para ela. Não se trata do quanto você é capaz, por isso que o desapontamento não faz sentido. Não se trata do quanto você é capaz, mas do quanto o controle está submetido a Deus. Não se trata de lidar com a situação, se trata do seu lidar com Deus, é o tamanho da sua confiança. Aqueles que detêm a suficiência, aqueles que acham que podem, aqueles que acham que são suficientes, viverão frustrados. Mas aqueles que entregam o seu caminho ao Senhor, eles renovam a sua esperança. Quero incentivar você hoje a entregar. Não é entregar os pontos, como Acabe fez. Estou falando para você entregar os pontos. Entregar o seu caminho ao Senhor. Irmãos, entregar o seu caminho ao Senhor. Se você está desapontado com uma situação em si, não é a situação, não é a impossibilidade, não é o tempo que está demorando. O problema verdadeiro está no tamanho da sua confiança no Senhor. Entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele e esperar Ele realizar. Irmãos, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e espere Ele realizar. Irmãos, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e espere Ele realizar. Se as situações têm te desapontado e feito a mesma coisa que foi feito com Acabe, é tempo de entregar e confiar. Irmãos, é tempo de entregar e confiar. Você está desapontado com alguma situação específica? Tem alguma coisa que a impossibilidade está te fazendo
se isolar, está fazendo você não querer mais nada, está fazendo você entrar em depressão. Se o seu desapontamento está chegando nesse nível que chegou com Acabe, irmão, a palavra do Senhor para a sua vida hoje é: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele. Irmão, entrega o teu caminho ao Senhor. É hora de nós transferirmos esse desapontamento para o Senhor. Salmo 125, verso 1, está na tela, não precisam abrir. Diz assim, Wesley Filho gosta desse versículo. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se... Não, vocês não entenderam. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas continuam firmes para sempre. Eu recebi o não de uma situação, eu recebi a impossibilidade. Isso não me abala, porque eu confio no Senhor. Nós precisamos aprender a lidar com o desapontamento. Não é a situação que está errada, é a sua confiança. Entrega, irmão. Irmão, entrega. Diga, Senhor, eu estou desapontado. Senhor, eu não estou conseguindo lidar com essa situação. Senhor, eu quero hoje abrir mão disso que eu estou segurando e entregar ao Senhor, porque eu não aguento mais viver desapontado. Entrega o teu caminho ao Senhor. Você é dos que deitam na cama com o rosto virado para a parede e entram em depressão? Ou você é daqueles que permanecem para sempre? Você é daqueles que deita na cama e vira o rosto para a parede e só chora? Ou você é daqueles que permanecem para sempre? Confiem no Senhor. Confiem no Senhor. Segundo tipo de desapontamento, vocês lembram qual é? 1 Reis, capítulo 21, verso 5. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse: que é isso que tens assim desgostoso o teu espírito e não comes pão? Ele lhe respondeu, gente, vamos ver se vocês notam uma coisa importante na resposta de Acabe. Porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: dá-me tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Está faltando alguma coisa? Gente, está faltando alguma coisa? O motivo. Acabe escondeu de Jezabel o motivo, a impossibilidade. Então Jezabel, sua mulher, gente, isso é o que acontece com quem está desapontado. As justificativas envolvem ele mesmo, não as situações. Como Acabe estava desapontado com a situação, ele só olhava para si. E a situação fugiu da cabeça dele. A imagem do problema fugiu da cabeça dele. Ele não contou para a esposa a questão da herança. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come, alegre-se o teu coração, eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Diante do desapontamento com a situação, Jezabel não teve conhecimento da história completa, não soube da impossibilidade de transferência do terreno. Ela então se desaponta com duas pessoas. Agora o desapontamento não é com a situação, é com a pessoa. Com quem que ela se desaponta? Acabe. Por que ela se desaponta com Acabe? Uai, o que é isso, rapaz? Toma tipo, levanta dessa cama. Tu é rei, rapaz. Tu tem autoridade.
Se você fala que a terra é sua. Por que você está prostrado desse jeito? Então ela ficou desapontada com o rei, com a postura do rei. E qual que é a segunda pessoa que ela ficou desapontada? Com quem? Uai, quem que esse cara pensa que é, Miro? Quem que esse cara pensa que é? Para negar a terra para o meu marido que é rei? Deixa que eu resolvo isso. Deixa que eu resolvo essa situação. E ela promove o assassinato de Nabote e também dos filhos. Vejam que esse desapontamento pessoal de Jezabel promoveu uma tragédia relacional. Sem saber lidar com a decepção, com o desapontamento, com a esperança adiada, ela fez o que não deveria para agradar o rei. Condenou um homem inocente à morte. E fez isso por não saber lidar com o desapontamento com o seu marido. Ela não soube lidar com o desapontamento. Irmãos, as pessoas de vez em quando, elas te desapontam? Irmãos, porque o desapontamento é assim, você espera algo, lembra de esperança adiada, você tem uma expectativa, esperança, e você recebe algo diferente da expectativa que você criou. Isso acontece com você? Com quem acontece? Levante a mão, deixa eu ver. Com quem não acontece? Só o Samuel e o John. Que o coração deles é puro, eles não enxergam desapontamento. Quem não quer responder nada, que não está nem aí para nada? Bom, gente. Talvez não consigamos contar quantas vezes as pessoas nos desapontaram. Ou seja, acabaram entregando aquilo que você não esperava receber. Isso é muito comum no âmbito familiar. E conforme vimos no exemplo de Jezabel, a incapacidade de lidar com esse desapontamento pode nos levar a situações bem complicadas. Ela não soube lidar com a frustração das pessoas. Você tem exemplo para me dar? Não estou falando do que a pessoa faz, estou falando do que você espera e ela faz ao contrário. Por exemplo, quando você empresta um dinheiro, qual que é a sua expectativa? Qual que é a sua expectativa? O que acontece se a pessoa não te pagar? Desapontamento. O que mais? Hã? O que mais, gente? Quem aqui já ajudou alguém num período de necessidade e quando o período de necessidade se voltou para você, a pessoa negou a ajuda? Já aconteceu com alguém? Já, né? Por causa de desapontamento. O que mais, gente? A pessoa se esforça com afinco, se dedica, espera que o chefe vá promover, aí chega na hora do chefe dar a promoção, ele promove outra pessoa. Isso causa desapontamento com o chefe? O que mais, gente? Traição. Nós sabemos lidar com o desapontamento envolvendo traição? Fofoca de pessoas de confiança. O que é isso, gente? Vocês estão... Ih, eu tô... Não é crente, não. Vocês sabem lidar com isso? A postura indevida, igual aconteceu com Acabe. A pessoa não age de acordo com o que você espera. E você se desaponta com ela. Na relação conjugal, com a relação mais próxima, às vezes você tem uma expectativa, uma esperança com relação ao seu cônjuge, e ele entrega diferente da expectativa que foi criada no seu coração. Você sabe lidar com isso? Você sabe lidar com esse desapontamento? Você sabe o que a sociedade moderna ensina ou orienta? Que você não crie expectativas.
Quando você não cria expectativas, você anula a capacidade de se desapontar, de se frustrar. Não espere nada, porque tudo que vier é lucro. Sem esperar nada, sem ter expectativa, sem ter esperança, você estaria livre do desapontamento. Isso é o que você ouve todo o tempo no Instagram, não é isso, gente? Não tem lá as frasezinhas, as mensagens. Não crie expectativas, para que você não se frustre. Não espere nada. Entretanto, irmãos, a ausência da esperança não é conduta da igreja. A igreja vive de esperança. Se você tira a esperança da igreja, se você tira da igreja a expectativa, até mesmo do âmbito relacional, você mata a igreja. Porque a igreja, na sua essência, ela é esperança. Nossa essência envolve a esperança. Nossa fé depende da esperança. Então, para a igreja de Cristo, não ter esperança não é um caminho. Às vezes você pensa assim, não vou esperar nada para proteger o meu coração. Mas eu te digo, espere tudo, porque isso move a sua fé. Não vou criar expectativas para eu não me machucar, pois eu te digo, crie todas as expectativas, porque a fé, ela move e muda as pessoas. Outro caminho comum é o do ressentimento e da falta de perdão. O desapontamento abre a porta e a falta de perdão entra, promovendo os maiores estragos. Corte relacional, não falo mais com a pessoa te desapontou, ela te entregou algo que você não gostaria. Então o que eu faço? Eu isolo. Irmãos, a falta de perdão, a impossibilidade de perdoar no âmbito relacional, ela é uma raiz muito próxima do desapontamento. E eu te falo, a incapacidade de perdoar, ela vai te matar do ponto de vista relacional. O desapontamento abre a porta e a falta de perdão entra, promovendo os maiores estragos, corte relacional, amargura da alma, vingança, que foi o que aconteceu com Jezabel, entre outras mazelas relacionais. E tudo isso tendo começado com o desapontamento. A incapacidade de lidar com ele. A sua capacidade de fugir do desapontamento relacional é diretamente proporcional à sua capacidade de perdoar. Quem aprende a perdoar mais rápido, sofre menos com o desapontamento. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Quem aprende a perdoar mais rápido, sofre menos com o desapontamento. Quem aprende a perdoar mais rápido, sofre menos com o desapontamento. Não quer dizer que o desapontamento não vai existir, porque as pessoas continuarão te frustrando, continuarão te decepcionando. Quer dizer que quando isso acontecer, você vai sentir a frustração, mas rapidamente vai se aliviar dela. Eu perdoo, eu esperava diferente, mas eu perdoo. O estrago é menor. E eu falo mais, o tamanho do estrago é proporcional ao tempo que você demora para perdoar. O estrago do desapontamento, ele é proporcional ao tempo que você demora. Então, aqueles que perdoam rapidamente, o desapontamento não promove estrago praticamente nenhum, pastor Daniel. Muito pelo contrário, ele reconstrói. Tudo teria sido diferente. Já pensou, gente, se Jezabel fosse crente?
Já pensou se ela chegasse, vira o marido daquela situação, falava, levanta, foi uma palavra de ânimo, de injeção de ânimo e tal. Mas aí ela não ia pensar, não vou resolver do meu jeito, eu vou ajudar o meu marido de outra forma. Já pensou ela olhar para Nabote e falar assim, ô rapaz, homem dos infernos, que raiva que ele não quer dar o lote para o meu marido. Mas eu perdoo por isso. Já pensou se ela fosse crente? Teria evitado a destruição do marido, a própria destruição e a destruição dos filhos. Tudo isso porque ela não soube lidar com o desapontamento relacional. A anulação da esperança não é a chave. Anular a expectativa não é a chave. A aceleração do perdão é a chave. Irmãos, a aceleração do perdão é a chave. O quanto você demora para perdoar? Quando as pessoas te desapontam, elas não entregam aquilo que você esperava delas. O quanto você demora para perdoar? Colossenses 3,13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor demorou 6 anos para te perdoar, assim como o Senhor demorou 3 semanas para te perdoar, assim como o Senhor demorou 3 dias para te perdoar, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Irmãos, Jesus não esperou descer da cruz para declarar o perdão. Não foi depois de ressuscitado. Ele ainda estava sofrendo a mazela. Ele ainda estava no meio do desapontamento. Ele ainda estava no meio da frustração, sendo julgado pelos seus. No meio da confusão. Ele não esperou acabar não, gente. Deixa eu te dar um desafio aqui. Você chega aqui, eu chego no pastor Daniel e penso, nossa, o pastor Daniel hoje vai me elogiar porque eu dei uma palavra boa. Aí o pastor Daniel chega em mim e fala assim, ô palavra demorada. E aquilo causa desapontamento no meu coração. Deixa eu te dar um desafio aqui. Hora que ele falar assim, ô palavra demora, que ele chegou no já perdoei. Antes. Quando você estiver sendo desapontado por uma pessoa, enquanto ela estiver no processo do desapontamento, enquanto ela estiver te machucando, enquanto ela estiver te humilhando, você no seu coração, na sua mente, você não vai deixar o desapontamento brotar, você vai dizer, eu perdoo essa pessoa. Antes de descer da cruz. Você está tomando a pancada. Vão te ferir com a lança, vão te dar vinagre, vão te xingar, vão te cuspir, vão caçoar de você. Enquanto você ainda está pregado na cruz, você declarar no seu coração e na sua mente, Senhor, eu perdoo em nome de Jesus. A chave para o desapontamento relacional é o perdão. Por último, para encerrar. Acabando. Qual que é o último? Verso 42, e disse-lhe, assim diz o Senhor, 1 Reis 20, verso 42, assim diz o Senhor, porquanto soltaste da mão o homem que eu havia condenado, a tua vida será em lugar da sua vida, e o teu povo em lugar do seu povo. Foi-se o rei de Israel para sua casa de que forma? Na sua relação com Deus. Acabe havia acabado de receber o favor de Deus, só que ele descumpriu uma parte, e ele tinha uma expectativa com relação a Deus, e essa expectativa foi frustrada, porque Deus deu uma palavra de morte para ele. Você soltou a mão de quem eu mandei te matar, a sua vida será em lugar dele. E aí, desse relacionamento com Deus, Acabe que sai desgostoso e indignado. Veja que o rei carregou consigo um desapontamento com aquilo que havia ouvido da parte de Deus. E esse estado de desapontamento com Deus promoveu a ele toda essa situação destrutiva na interação com o dono do terreno. Acabe emocionalmente se fechou para Deus.
pelo desapontamento que estava sentindo. Isso é muito comum entre nós também. Situações, pessoas nos levam a ficar desapontados com Deus e promover o fechamento do nosso coração para Ele. Esse tipo de desapontamento é intensificado com questionamentos diretos. Quem está desapontado de Deus vive fazendo essas perguntas: Senhor, por que o Senhor permitiu? Senhor, por que o Senhor não me deu essa bênção que eu pedi? Senhor, por que eu fazendo jejum e oração, campanha tanto tempo, e o Senhor não me deu isso, por quê? A porta do relacionamento com Deus, ela é fechada, porque estamos desapontados com Deus. Frustrados, decepcionados com o Senhor. E nós fechamos a porta. Assim como aconteceu para Acabe, essa ausência da presença de Deus é o estopim para que todas as outras situações ao nosso redor desandem. Irmão, quando você fecha a porta para Deus, quando você está desapontado com o Senhor, todas as coisas que estão ao seu redor acontecem como Acabe, elas desandam. Sem Deus, perdemos a capacidade de recomeçar, perdemos a capacidade de tentar novamente. Irmão, sem Deus nós perdemos a capacidade de perdoar, de resetar os nossos relacionamentos que nós estamos desapontados. Irmãos, Ele é o alfa, Ele é o princípio de todas as coisas. Então, sem Deus, com as portas fechadas para o Senhor, nada funciona, nada funciona. Se você se sente desapontado com Deus e fechou a porta, eu preciso te falar algo muito importante nessa manhã. Nós cantamos aqui no louvor, como é que é a parte da porta, Tati? Não a porta, como é que é? Nem portas que se fechem diante da sua voz, não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. Se você se sente desapontado com Deus, existe uma única porta que Ele não vai romper, irmãos. Não são todas as portas que Deus rompe. Tem uma porta que Ele não vai abrir pela força da sua mão. Tem uma porta que Ele não vai empurrar. E essa porta é a porta do seu coração. Irmão, se você está desapontado com o Senhor, esperando um milagre acontecer, que o Senhor abra a porta, que o Senhor arrombe a porta, Ele não vai arrombar. A porta relacional entre você e Deus se manterá fechada até que você mesmo possa abri-la. Ele está à porta aí? Se você se sente desapontado com Deus e fechou para Ele, se você tem feito essas perguntas ao Senhor continuamente, por quê, por quê, por quê, por quê? Se você sente que Deus te abandonou, se você sente que Deus não está mais te conduzindo, te ajudando, eu quero te declarar, irmãos, que hoje é o tempo que Deus separou para a reconciliação. Irmãos, hoje é o tempo que Deus separou para a reconciliação. Ele jamais se afastou de você. Ele continua na porta. Mas hoje é tempo de abrirmos a porta e nos reconciliar com o Senhor. Irmão, você está desapontado com o Senhor. Você está frustrado. Os caminhos do Senhor são mais altos e muitas vezes a gente não entende por onde o Senhor quer que a gente vá.
Aquela horta, aquela vinha não era para ser de Acabe, e Acabe não entendeu os propósitos do Senhor, porque a pergunta não é por quê. A pergunta é para quê? O Senhor tem um propósito. Hoje é tempo de reconciliação. Sem Deus, sua capacidade de recomeçar, sua capacidade de tentar novamente, ela está comprometida. Retome a confiança e abre o seu coração para que o Senhor entre novamente. Abre o coração para que o Senhor entre novamente. Anjos te louvam, os anciãos se prostram.